outro detalhe, Rogério, uma pessoa que eu atendi, o que aconteceu? Ela só viveu debaixo de coisas ruins, só peso, família pisando, pai, tudo, até marido pisando. Aí foi para a igreja e não conseguiu conviver com paz, que não acostumou a ter paz na vida. Olha. Então, aí caiu na mão de um líder abusivo. Você entendeu? Então, o que acontece? Assim, poxa, quando eu vi que eu estava achando a paz em Cristo, que eu conheci Jesus, de repente vem uma pessoa e massacra de novo. Então, essa pessoa riu. Aí, o que foi? Foi cair na clínica, entendeu? Né? E graças a Deus está sendo restaurada nesse sentido. Mas é a questão que o pastor Rogério falou aí, questão do medo. A pessoa carregou um medo desde a infância. Aí vem, encontra Jesus. Pô, Jesus é paz, realmente aceita Jesus, é aquela paz que vem. Aí bate de frente com aquilo que vem carregando o passado todo. Então aí vem, aí cai, aí a pessoa fica detonada. E é tão linda essa liderança de Jesus Cristo, né? Sim. Para nós e nas nossas vidas, que eu penso aqui a respeito de um texto bíblico que vocês conhecem muito, que é o texto ali do jovem rico. Aquele jovem rico, ao se aproximar de Jesus, primeiro ele prestou todas as reverências que ele podia. Bom mestre, o que hei de fazer para ter a vida eterna? Aí Jesus falou, olha, você não matarás, não adulterarás, colocou ali os mandamentos para ele. E ele, por ter sido criado já num sistema, vamos dizer, de ensino a respeito disso, ele, tudo bem, isso aí é mole para mim, tá tranquilo. Aí Jesus, quando tocou nesse ponto dele, olha, só te falta uma coisa. Vai, vende tudo que tens, te reparta com os pobres, aí você terá um tesouro no céu. Uma coisa que eu acho interessante, Jesus não trouxe peso nenhum sobre ele, nenhuma ameaça, né? Sim. Aí a Bíblia nos relata que ele saiu triste pelo caminho. E Jesus não ficou, se você não voltar, eu vou te amaldiçoar, a coisa vai acontecer, você vai perder tudo. Deixa eu falar uma coisa assim, que eu tenho notado, muitas pessoas que vivem debaixo desse sistema de liderança, a liderança, para ela poder manter as pessoas debaixo da sua autoridade, então ela sai da questão do relacionamento de intimidade com Deus, ele entra na religiosidade. E a religiosidade, para manter as pessoas debaixo disso, as pessoas entram debaixo de um sistema de usos, de costumes, de regras, de dogmas humanos. Até um sistema de meritório, né? A pessoa, para conquistar, ela tem que fazer por merecer. Ela tem que merecer. E aí o que acontece? Então essa liderança começa a estabelecer coisas que são, na realidade, são preceitos humanos e não divinos. E a pessoa, então, entra debaixo usar essa expressão, dessa atmosfera legalista, não é? E religiosa. E a pessoa, então, faz o quê? Ela começa a se preocupar muito mais em cumprir as regras e os dogmas do que agradar a Deus e desenvolver um relacionamento com Deus. Então, ele desenvolve um relacionamento de fidelidade a quê? A usos, costumes, leis, regras estabelecidas pelos homens. Agora, o que tem acontecido que eu tenho percebido? Aí vai chegar onde eu estou querendo, na realidade, chegar. Essas pessoas, ou elas vão permanecer nesses relacionamentos por conta simplesmente de leis e regras, né, para cumprir isso, e elas veem o medo, se eu não cumprir essa regra, então o que pode acontecer comigo? E, na realidade, a pessoa não consegue, Sérgio, sustentar muito tempo a fé, né? Que na realidade não é mais fé, é religião. Então é fé nas regras, fé no uso e costume, fé nos preceitos humanos. Fé no homem. No homem. Então o que acontece? Os primeiros embates que a pessoa começa a ter, ela não vai permanecer, porque muitas vezes o alvo que é colocado, ou seja, o princípio que é estabelecido para as pessoas é tão alto para ser alcançado que ela se frustra. E vem o quê? Sentimento de culpa, tá vendo? Eu não consigo. E muitas vezes vem uma palavra do líder dizendo, tá vendo? Falta fé na tua vida, você não tem fé. Sabe por que você não foi curado até hoje? Você não tem fé. Sabe por que você não conseguiu livrar desse vício, dessa dependência? Por causa da tua fé. Rapaz, você tem que pagar o preço, você tem que pagar o preço. Então joga esse jugo em cima da pessoa
Então, por exemplo, um exemplo que eu tenho aqui recentemente. A pessoa pertencia a uma, nem vou dizer uma igreja, mas pertencia a uma entidade, eu vou falar essa palavra, não é? Que a pessoa desviou. Aí, porque não deu conta, né? Aí a história, o pai era diácono de determinada igreja, desviou. A mãe era diaconisa e cheia de unção e ajudava no culto de libertação, não sei mais o que, desviou. Então, aí você vai ver por que essas pessoas desviaram, por que voltaram às antigas práticas, entre aspas, né? Ou seja, do velho homem. Porque elas entraram debaixo de um jugo, né, terrível, que a pessoa não dá conta de você cumprir as regras que é dos fariseus, não é? Então, isso, queridos, tem acontecido demais, né? Fica aqui um alerta para a gente. Você está seguindo quem? É Jesus ou você está seguindo a instituição? Né? Você está seguindo princípios estabelecidos pela palavra de Deus ou regras e normas estabelecidas por homens? Então, a gente precisa desenvolver um relacionamento, não com as regras, mas precisamos desenvolver um relacionamento de intimidade com o Senhor Jesus. É nele que está a nossa esperança e a nossa fé. Né? É isso aí, muito bem. Pastor Rogerinho, então, continuando aqui, né, falar sobre esses passos da restauração. Primeiro, você disse que é sobre a conscientização. O segundo, rever os relacionamentos momentâneos, né? E o que mais aí para frente? Uma coisa muito interessante, Serginho, que eu estava falando, a decisão da pessoa em permanecer ou não no ministério que ela está. Se ela permanece no ministério que ela está, é possível? É possível a restauração, ela mantendo naquele ministério, ela mantendo ali naquele lugar, se aquele é o lugar de Deus para a vida dela. Agora, é muito importante que, e aí no caso, na maioria das vezes que eu aconselhei pessoas nessa situação e que elas entenderam que teriam, porque a gente não manda a pessoa mudar, né? Muito pelo contrário, essa é uma decisão especificamente da pessoa, né? É que ela entregue os seus cargos. Essa é uma coisa que eu falo com a pessoa. Também. Entregue todos os seus cargos, entregue todas as suas funções. Por quê? Se você está fazendo em função do cargo, em função daquilo que você está tendo como reconhecimento por exercer aquela função, entregue. Sirva ao Senhor sem a responsabilidade de estar à frente. Aí, isso já é assim. Já é o primeiro confronto. Olha, é o primeiro confronto, com certeza. Primeiro confronto. Por quê? Qual é a motivação dela de estar à frente? Lembrando que esse é um primeiro confronto dela consigo mesma. Com ela mesmo. Não tem, ainda não diz respeito nada tão somente ao líder abusador, né? Abusivo, mas é dela, para ela saber, ela se encontrar, né? Buscando a identidade dela na obra, não é isso? E é engraçado que quando a pessoa toma essa posição de entregar os seus cargos, não a sua função especificamente, porque ela tem um chamado, ela tem um dom, vai exercer o dom, mas os seus cargos, a entrega desses cargos já vai possibilitar ao líder abusivo um confronto. Você já imaginou se de repente você recebe uma pessoa que está debaixo da sua liderança e fala: Pastor Serginho, eu estou entregando a partir de hoje todos os meus cargos que o Senhor me entregou, todos os cargos para os quais eu fui eleito. Mas por quê? Mas por quê? Essa é a primeira pergunta. E o líder vai fazer essa pergunta. Primeiro que aquela pessoa está servindo a ele. Entendeu? Então aí já vai ser parte do processo de cura dessa pessoa e já pode servir de, inclusive, questionamento para o líder abusivo. Ele pode, a partir desse momento, questionar. Então o que eu estou fazendo com essa pessoa é a mesma coisa que eu estou fazendo com os outros. Né? E aí, essa situação, ele vai poder ficar numa situação onde ele não será cobrado por causa do cargo, por causa da função que ele tem. Aí sim, ele vai realmente começar o seu processo, né, de cura. E rever o que motivou ele a ficar naquela posição.
Dentro dessas situações, no exemplo que o Guerra colocou, tem algo muito interessante. A pessoa já tinha um pai abusivo, uma mãe abusiva, um marido abusivo, agora ela entra na igreja pensando que vai estar livre e cai debaixo de uma liderança espiritual também abusiva. Então, nós vamos ver que essa pessoa, ela está repetindo comportamentos. Nesse caso específico, ela está simplesmente repetindo, até mesmo por não ter aprendido a se relacionar de outra forma. Até isso precisa ser mudado. Precisa. Como que eu vou me posicionar? Eu vou reaprender, né, a me relacionar com essa pessoa de autoridade sobre a minha vida, mas de uma maneira que seja respeitosa, que seja realmente uma relação saudável. Porque os modelos que ela tem, ela está só repetindo modelos. Se ela não for curada, ela sai daquele ministério, vai para outro ministério, e se não tiver a mesma situação abusiva, aquele ministério não vai servir, porque ela não tem essa referência, ela não sabe lidar com uma situação diferente. Como nós temos visto, normalmente a vítima, ela, em muitas coisas, a vida para completamente. Né? Aí é que Nem entra sempre vai para, até acontece de ir para um ministério ou outro, mas nesse meio tempo já se desviou da fé, já não ora mais, já perdeu a confiança na própria figura sacerdotal, né? Que normalmente é essa figura. Mas aí abusadora. que vem a questão que é o trabalho da área depressiva, que aí a pessoa se isola, aí que vem o isolamento, aí ela isola, aí vem a depressão, ela frustra. Então vai assim, abandona tudo, aí vai pro isolamento, porque ela começa a vingar dela mesma, entendeu? Aí ela é vítima dela mesma, porque ela vai vingar dela mesma. Por eu fazer isso, eu vou me isolar, É amargura, vou me né? maltratar, aí ela começa a trazer tudo de ruim para dentro dela. Aí que vem o tratamento mais profundo, aí a coisa fica profunda O mesmo. propósito do Senhor é uma grande família com muitos membros, ou seja, muitos filhos. E a pessoa que exerce a liderança, e especificamente abusiva que nós estamos falando, ele esquece de ser filho. Ele só sabe ser líder. Entendeu? Então, esse é o grande perigo, que isso, para todos nós, sempre é um alerta, né? De nós não esquecermos a condição de que nós somos filhos, né? Que existe um Pai, né? E é o Pai por todos, não é? É o Senhor que conhece todas as coisas, é o Senhor da seara, inclusive a igreja não é minha, a igreja é dele, não é? A igreja é dele. E Ele quer sempre estar à procura o quê? De adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, inclusive eu, inclusive nós, né? Filhos. Então nós não podemos perder essa perspectiva mais importante, de que nós somos filhos. E como filhos, nós precisamos de disciplina, como filhos nós precisamos, ou seja, ser confortados, como filhos nós precisamos ser consolados, como filhos nós precisamos ser ensinados e precisamos aprender. Então, assim, essa é um dos maiores desafios para todos nós, né? Exercemos a função que é nos cabida, mas sem perder a perspectiva de que nós somos filhos, né? De um Pai maravilhoso. Né? Amém.